gurizada, lá se foi a segunda-feira, se tu não é inscrito no canal já te inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho, aquela coisa toda. Mandei aquela aposta segura e o Liverpool ferrou com tudo, hein? A Juventus sobrou e o Liverpool empatou em 1 a 1, saiu perdendo, ainda fez um empatezinho. E eu quero destacar esse momento aqui. No segundo tempo aqui, o Darwin Núñez se estranhou com o cara aqui dentro da área, o cara foi tirar satisfação, o Darwin Núñez virou e deu uma cabeçada, foi expulso e aí avacalhou a porra toda, né? O Liverpool ainda conseguiu empatar o jogo com o jogador a menos, vou mostrar o lance pra vocês. Olha aí o empurrãozinho, toma a cabeçada, pum, foi expulso e lá se foi a nossa aposta. Então é isso, segunda-feira não foi um dia bom de maneira geral, mandei duas pré-lives lá no grupo, uma que foi a aposta segura que deu red, mandei essa aqui deu green, pelo menos um greenzinho aí, mas tá tudo certo. Amanhã, terça-feira, temos alguns jogos interessantes na parte da tarde, mas primeiro vamos destacar esse que começa de manhã, ó. No Japão, a J2 League aí, o Yokohama foi rebaixado, tá? E ele é o vice-líder. O Albirex Niigata, que tá em líder aqui, é o primeiro colocado. E ele vai enfrentar esse time aqui, ó. O Tespa, 21º colocado aí nas últimas posições. Aqui é o total do campeonato, né? As posições. Se a gente botar aqui em casa, a gente vai ver que o Yokohama é o melhor mandante. Então, um jogo aqui que é pro Yokohama vencer, mas o empatezinho anula aquele é bom, né? Vamos voltar pro total aqui. Aqui os últimos jogos do campeonato, aqui os próximos jogos do campeonato. Vamos botar na equipe pra gente ver aqui o Yokohama. Aqui aparecem os últimos jogos, tá? Os últimos 6 jogos deles. Perdeu por 3 a 2, perdeu por 3 a 0, venceu por 1 a 0, venceu por 4 a 0. É um time bem que tá oscilando bastante, né? Então 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas. Vamos descer aqui, ó, a estatística dos últimos 6 jogos. Vamos descendo aqui. A gente observa aqui, claro, aqui é os últimos 6 jogos, tá? Então 33% ele venceu, 33 empate, 33 perdeu, ou seja, 2-2-2. Vamos ver se a gente tem algum dado interessante aqui pra gente poder explorar. Eu tinha olhado esse dado aqui, ó, que nos escanteios, nos últimos 10 minutos de jogo, sempre sai pelo menos um escanteio, ó. Das últimas 6 partidas, todas saíram escanteio. Então é interessante para pegar um canto limite aí no final do jogo, dependendo da situação, né? O que mais? Tinha mais algum dado interessante aqui? Deixa eu ver aqui na parte de gols. Todos os jogos tiveram pelo menos um gol. 83% tiveram 2 gols ou mais, né? Metade saíram over 2,5, metade não saíram. Vamos ver o que mais aqui de dado interessante. Under 4,5, 83%, bastante. Tarará. Over 0,5 HT, 66%, um dado interessante também. E under... mais ou menos isso. Ficar ligado então aqui para pegar de repente um canto limite no final do jogo que todos bateram. Vamos ver o Tespa agora. Últimos 6 jogos aqui, perdeu por 3 a 0, empatou em 1 a 1. Aqui ele venceu por 1 a 0, um time bem inconstante também, né? Perdeu por 2 a 1, perdeu por 1 a 0 e perdeu por 2 a 0, então não tem muito padrão, né? Vamos descendo aqui algumas estatísticas, tá? Vamos descendo. O que a gente tem de interessante aqui? Escanteio de 0 a 10 minutos, 66%, interessante. Aqui já não é muito bom para canto limite, ó. Observe que a porcentagem é bem baixa, 33%, ou seja, apenas 2 jogos dos 6. O que mais nós temos interessante? Todos os 6 jogos saíram gols. 66% over 1,5, tranquilo. Over 2,5, 33%. O que mais temos de dados interessantes? Aqui nenhum gol dos 30 aos 40 minutos. Under, tarará, tarará. Under, parará. 100%, vamos ver que é esse 100% aqui, ó. Ah, não, mesma coisa. Dos 30 aos 40, tarará. Ah, não tem nada muito interessante, não vejo muito padrão. Over 0,5 HT, 83%. Esse é um dado interessante, tá? É um jogo que possivelmente teremos gols no primeiro tempo. E aqui, cara, apesar do Yokohama tá meio inconstante, é uma ótima oportunidade para ele assumir a liderança, tá? Observe que ele tá com 57 pontos, então ele ultrapassa aqui o Albirex caso ele vença. Então é uma boa oportunidade, então aqui é jogo para vitória dele, mas quem quiser ir com empate anula aí é mais seguro. E quero destacar aqui 2 jogos para as classificatórias da Liga dos Campeões, tá? Jogo do Bodo e contra o Dynamo, aqui é jogo para over 2,5, tá? Mas quem quiser ir na segurança, over 1,5 tranquilo. E dá pra fazer um bilhetinho, fazer uma duplinha de over 1,5 do jogo do Bodo com o Dynamo e o Rangers com o PSV, que pra mim é um jogo over também. O Rangers é uma equipe muito ofensiva, o PSV tá com uma ótima equipe também. O jogo, a princípio, é pra ser bem aberto, entendeu? Então eu vejo tendência de gols em ambos os jogos. Então o over 1,5 aqui, uma duplinha desses 2 jogos, seria bem interessante. E essas aí são as dicas da nossa terça-feira. Vídeo rapidão aí, uma ótima terça-feira a todos e bons greens, gurizada!